Eu vou começar uma fala minha aqui hoje, aqui vendo uma matéria, Flávio Bolsonaro, que eu acho que algumas pessoas vão ficar chateadas. Mas a gente tem que mostrar aqui, porque o Bolsonaro está igual aquelas massas de bolo. Quanto mais bate, mais cresce. Aí depois disso tudo que está acontecendo, golpe, é golpe, é golpe, é golpe. Aí o Bolsonaro teria agora numa pesquisa, que é uma pesquisa séria, Bolsonaro teria 37,6% contra 33% do Lula, se a eleição fosse hoje. Então, gente, continua batendo, que está chegando 2026 aí, e eu tenho certeza, se o Bolsonaro estiver apto a poder ser candidato, será novamente presidente. E eu queria mostrar aqui também, Flávio Bolsonaro, isso aqui, ó, queria mostrar aqui um detalhe aqui, gente, ó, para ficar com raiva, fica com mimimi, fica com raiva do Cleitinho. Olha aqui a comparação, ó, é uma foto que está aqui, eu recebi, uma foto do Bolsonaro e do Lula, um de frente ao outro. Bolsonaro, delações, 0, Lula, 60. Juízes condenaram, Bolsonaro, 0, Lula, 32. 0 milhões de propinas, não recebeu nada de propina, parece que na época do governo lá, 80 milhões de propina. Evidências de corrupção, Bolsonaro 0, no governo do outro lá mais de 3 mil. Agora vem, STJ do Bolsonaro 0, no cidadão hoje, o Lula, 5-0, no TRF4, Bolsonaro 0, 3-0, em Curitiba, Bolsonaro 0, aí o outro 1-0. É isso aí, pessoal. Então, eu queria só fazer essa comparação para vocês aqui. E quem ficar com raiva, fica com muita raiva mesmo e vai orar que vai passar. Porque eu quero falar para vocês é o seguinte, aguenta. Nós vamos ficar aqui agora mais esse ano, o ano que vem, até 2026 aqui, defendendo a honra do ex-presidente Bolsonaro. Vocês podem ter certeza disso. Eu e outros senadores aqui, deputados federais, não vamos permitir e deixar que vocês queiram desmoralizar a honra do presidente Bolsonaro, que foi o melhor presidente que esse país já teve. Respeito. Fica à vontade, Flávio Bolsonaro. Quero agradecer a Vossa Excelência pelas palavras, pelo discurso, porque é uma realidade. O povo se sensibiliza com quem é perseguido covarde e injustamente. E eu vejo alguns comentaristas políticos querendo comparar o que aconteceu com o Lula e o que aconteceu com o Bolsonaro. E essa sua fala é uma das várias referências que dá para ser feita, porque o Lula foi condenado em todas as instâncias, 5 bilhões de reais devolvidos por colaborações, por pessoas que reconheceram que roubaram durante o governo Lula e devolveram o dinheiro ao erário. Foram dezenas de delações de pessoas físicas, inclusive algumas com o Palocci, dizendo que entregava dinheiro ao Lula em caixa de sapato dentro do avião, no aeroporto em São Paulo. Enfim, várias delações, evidências e provas de verdade de que foi no governo dele o maior esquema de corrupção que esse Brasil já viu. E agora com o Bolsonaro, querendo dizer que ele tinha domínio final de fato, né, de uma coisa que eles chamam de golpe, o que é você estudar remédios dentro da Constituição Federal. É como se nós aqui agora, ao discutirmos uma PEC sobre idade mínima para ingresso no Supremo, seja um golpe contra o Supremo, para interpretação da criatividade, né, que o ministro Alexandre de Moraes tem muito, inclusive ele impõe aos seus subordinados na Polícia Federal que tenham a mesma criatividade, então não dá para comparar o que passou Lula com a covardia e a perseguição que está sofrendo o Bolsonaro. E eu tenho a convicção e fé em Deus que Vossa Excelência está coberto de razão. Nós vamos ter em 2026 o presidente Bolsonaro no jogo para continuar dando um caminho correto a esse país. Obrigado, senador Cleitinho. Eu sou uma pessoa que uma coisa que eu carrego na minha vida é gratidão. Pode ter certeza que eu vou ser sempre grato ao Bolsonaro, né, por ter me apoiado. Se eu estou hoje aqui como senador, eu devo sempre a Deus em primeiro lugar, ao povo mineiro e também ao Bolsonaro também, que compôs essa briga e deixou, no caso, me pediu para que o partido pudesse deixar eu ser candidato. E a direita vai vir cada dia mais forte, e eu quero aqui falar uma coisa que fica a imprensa querendo jogar eu contra o Nicolas, que é um grande amigo e grande parceiro e grande irmão meu. Ah, que o Nicolas vai vir candidato a governador e você também. Vocês estão... Tem nada disso. Eu já conversei isso com o Nicolas. Eu tenho toda a humildade de falar isso. Eu não tenho formação acadêmica. O Nicolas tem formação. Até acho nessa situação o Nicolas, né, tem mais conhecimento do que eu. Eu tenho toda a humildade. Se o Nicolas falar que quer ser candidato a governador, pelo bem de Minas Gerais, eu estou aqui para apoiar ele. Agora, se ele não quiser também, eu estou à disposição de Minas Gerais. O que eu e o Nicolas não vai permitir é que o passado volte ao presente. E isso vocês podem ter certeza que a gente não vai deixar. Vocês destruíram o estado de Minas
Minas Gerais, acabaram com o Estado de Minas Gerais, e nós não vamos permitir que vocês votem para acabar de destruir o Estado de Minas Gerais. Então eu e o Nicolas, a gente vai estar unido. Se for ele, eu vou estar 100% com ele. Se Deus abençoar que eu seja um pré-candidato, eu tenho certeza que ele estará comigo. Então não venha com essa de ficar falando que eu e o Nicolas vai estar brigados, que tem isso, tem aquilo, tem nada. Eu tenho maior carinho e maior respeito e maior gratidão por um dos maiores líderes políticos que o Brasil está tendo agora, um jovem que chama Nicolas Ferreira. Então parem com mimimi. Parem de querer colocar eu contra ele e ele contra mim. Agora é claro, é evidente, até quem é casado não tem como conviver ao resto da vida sem discordar. Até quem é casado. Agora você está achando que eu, ou com o Flávio Bolsonaro aqui, ou com o presidente Pacheco, ou com o Bolsonaro, ou com o Nicolas, a gente não vai pensar diferente, não? Está achando que tudo que eu fizer aqui, todas as ações que eu fizer aqui, o Nicolas vai concordar com tudo? E todas as ações que o Nicolas fazer, eu vou ter que concordar com tudo? Não existe isso não, gente. Nem pergunta o Nicolas, que casou agora, porque o casamento do Nicolas é novo. Ele está em lua de mel ainda. Deixa que ele tiver com uns 10 anos para ver. Discussão tem. Acaba que, não é, Flávio? Não é, presidente Pacheco? Não tem jeito de ser, ele está em lua de mel ainda. Vai pegar uns 10 anos, vai ver. Mas vai continuar, se Deus quiser. Então, quero só falar isso aqui para algumas, não, porque eu tenho muito respeito e carinho pela imprensa, mas alguma imprensa maldosa que fica querendo colocar eu contra o Nicolas contra mim, não existe isso não, gente. Uma coisa que, graças a Deus, tem vários defeitos, vários, mas tem uma qualidade. Sou humilde, não tenho vaidade. Eu quero o melhor para Minas Gerais. E eu estou aqui para sentar com cada um, para falar assim, quem que vai ser? Se for esse aqui é o melhor ou mais preparado, estou aqui para apoiar, porque eu tenho humildade de falar isso. Faltou isso para mim. Eu gosto muito de falar dos meus erros, dos meus pecados, né? Faltou na época que eu tinha toda a condição de estudar, de poder me formar, e eu não quis, eu fui querer mexer com música, com cantar, então às vezes falta isso para mim. Mas eu estou aqui para poder também escutar, para poder evoluir, e cada dia me preparar mais. Cada dia me preparar mais. Deus não escolhe o capacitado, Ele capacita o escolhido. E talvez Deus está me capacitando, até porque eu estou aqui no plenário do Senado, aonde com um verdureiro, pagodeiro, ia estar num plenário do Senado. Então, se governador, o que vier é lucro. Eu quero dizer que essa turma do passado, que acabou com Minas Gerais, não irá voltar. Nós vamos trabalhar lá, pessoas do bem, polícia do bem, para que essas pessoas do passado que estão aí falando aí que quer vir, não, nós vamos trabalhar para poder não deixar isso acontecer. Minas Gerais não merece isso. E eu estou aqui, porque uma coisa que eu tenho, posso ter defeito, mas a coisa que eu sou é destemido. Coragem eu tenho, não tenho medo nenhum. Um dia, se eu tiver a oportunidade de ter a caneta na mão, vocês vão ver o que eu vou fazer para o povo mineiro, para o povo brasileiro. Porque é uma coisa que eu não tenho medo, graças a Deus, tenho medo de nada, só tenho medo de Deus. Com a consciência com ele. Dele eu tenho a mão de Deus é a mão pesada, eu sei que pesa. Então a mão dele eu temo todos os dias. Por isso que eu tento acertar mais e errar menos, mas eu vou errar. Então eu quero só falar isso, sabe, que tem muita gente falando, Cleitinho, Nico, não tem nada disso. Um grande amigo, um grande parceiro, um grande homem, um grande político, que tem todo o meu carinho, todo o meu apoio, e eu vou continuar apoiando ele nas decisões que ele tomar, e eu tenho certeza que as decisões que eu tomar aqui também, ele vai apoiar. O que importa é que nós estamos unidos para poder, em 2026, o que for para acontecer aqui no Brasil, estar junto para a gente melhorar cada dia mais Minas Gerais e o país. Eu queria finalizar aqui só dizendo que eu vi um projeto, uma entrevista, vou finalizar, viu, presidente? Um projeto que o Boulos, deputado federal, está falando sobre o fim dos supersalários. Eu queria falar que eu venho falando isso aqui desde o ano passado. E eu tenho uma PEC minha aqui para que ela possa ser protocolada, e não tem todas as assinaturas ainda. Isso é extremamente importante para o país, independente de partido, de ideologia. O que a gente tem que fazer aqui agora, que é acabar com esses supersalários mesmo. E eu tenho uma aqui, eu queria mostrar aqui, valorizar os senadores que assinaram, e os que não assinaram, se puder, por favor, com toda humildade, assine essa PEC minha, que é extremamente importante. Corte de gasto, gente, tem que vir também, é dos 3 poderes. O corte de gasto não pode vir só da população. O corte de gasto tem que vir daqui, do Poder Legislativo, Poder Judiciário e Poder Executivo. Então eu vi, né, toda a imprensa divulgando aí, falando que o Boulos está entrando para acabar com o fim dos supersalários, mas eu já estou fazendo isso desde o ano passado. E eu quero mostrar aqui, viu, Girão, os senadores que já assinaram essa PEC minha aqui, ó.
senador Cleitinho, senador Stevenson Valentim, senador Confúcio Moura, senadora Damares, senador Rodrigo Cunha, senador Jorge Cajuru, senador Carlos Portinho, senador Jaime Bagatoli, senador Plínio Valério, senador Zequinha Marinho, senador meu conterrâneo Carlos Viana, senador Lucas Barreto, senador Marcos Durval, senador Rogério Carvalho, aqui do PT, estava até aqui em plenário, não sei se você está aqui, um grande parceiro também, assinou também, muito obrigado, viu, Rogério? Senador Jorge Seife e senador Rosana Martinelli. Então está aqui, gente, 16 assinaturas. Estou precisando de mais algumas assinaturas, se algum senador que está aqui em plenário puder assinar para mim, para que a gente possa tramitar essa PEC aqui e acabar, dar um fim nos super salários, porque o Código de Gasto tem que vir daqui também. Muito obrigado, presidente.